Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Super SonoCast. Dessa vez, um papo gastroenterológico. Eu convidei para hoje a gente discutir um pouquinho com o Rodrigo Bremer Nunes. O Rodrigo é médico, é formado pela Universidade Federal do Paraná em 2001, doutor em medicina pela PUC do Paraná, especializado em gastroenterologia e professor de medicina na Universidade Positivo de Curitiba, que fala sobre medicina do estilo de vida. Então vai ser um papo bastante bom, transformação, e a gente também vai discutir a relação entre o sono, qualidade de vida e todas as questões gastroenterológicas, né? Como é que a gastroenterologia, como é que as doenças, como é que a prática da nossa vida pode interferir sim no sono e com essa análise bidirecional. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer enorme te receber aqui no Super SonoCast e vamos começar esse papo. Seja muito bem-vindo. Gleison, obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar você e teus seguidores a entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Maneiríssimo e muito bom. Eu estava ansioso para a gente discutir, porque eu conheço o Rodrigo há não muito tempo, mas assim, admiro muito o trabalho dele, não acompanho também nas redes sociais. E depois eu vou deixar o endereço certinho, vou te pedir, Rodrigo, para passar, para, né, que todo mundo possa acessar esse tipo de informação que é rica demais e é ouro, realmente, é ouro em pó aqui para a gente poder usar. Então, para começar o nosso papo, eu queria te pedir para que você conversasse um pouquinho com a gente sobre como é que você encara no seu dia a dia, na prática clínica, né, o papel do sono na recuperação e na saúde, de uma forma geral, claro, mas com olhar no trato gastrointestinal. Então, o sono, ele é fundamental, né, assim, para todo mundo, né, saudável ou doente, ele é fundamental. O que eu vejo, eu atendo pacientes que têm queixas gastrointestinais, eles procuram atendimento por conta de queixa, que pode ser alta, que pode ser baixa, e é muito comum, à medida que a gente vai conversando, perceber que o sono desses pacientes é um sono de qualidade inferior ao que talvez desejasse, tá? Algumas vezes de uma forma clara, o paciente até verbaliza isso, outras vezes ele nem percebe que o sono poderia ser diferente do que ele relata, e à medida que ele vai falando, ele fala, puxa, é mesmo, né, assim. E eu digo que talvez esse seja um vilão oculto, vamos chamar assim, um vilão oculto que algumas vezes as pessoas não percebem o quanto ele pode influenciar no seu conjunto de escolhas, né, durante o dia e também na quantidade de sintomas que ele tem. O sono ele tem que ser trabalhado em conjunto. Talvez não seja a única razão para o paciente ter o seu desconforto, mas ele entra junto de uma cadeia, uma cascata de atenção que deve ser oferecida para o paciente um atendimento global. Perfeito. E é muito importante e assim, é muito significativo, né? E aí para mim, enquanto médico do sono, quando realmente eu converso com colegas que têm esse olhar mais integrado mesmo, né? Um olhar que considera o sono na prática de saúde que deve ser orientada, conversada, discutida e construída junto com, com quem a gente atende, né? Com quem a gente cuida e ajuda nesse cuidado, né? Então é maravilhoso saber que você pratica isso, e eu sei que você pratica porque, bom, a gente já conversou sobre isso e, né, e até mesmo a sua formação permite que a gente conclua que, que o olhar mais holístico tem que fazer parte, né? Além do sono, assim, do ponto de vista geral, nos pacientes que te procuram, você acaba discutindo né, e considerando o que nesse bate-papo inicial com quem você cuida? Porque geralmente funciona assim, como a principal queixa é gastrointestinal, é a porta de entrada, vamos dizer assim, é muito comum o paciente chegar com essa percepção e com essa dúvida de o que eu como que me faz passar mal, né? E que é verdade, né? Assim, não pode tirar a responsabilidade da alimentação nos sintomas, mas o que eu procuro mostrar para o paciente que é além do que ele come, que tem que ser trabalhado, que tem que ser entendido, tem que ser eventualmente ajustado ou até mesmo modificado, existem muitas outras razões para que ele não se sinta bem com sintomas gastrointestinais. Uma delas é o sono, né? Uma delas é o sono.
E se ele mantém esse único olhar, que é um olhar focal, né, uma visão de túnel, assim, na alimentação, ele deixa de perceber o que eventualmente pode estar acontecendo ao redor dele, ao redor da vida dele, e ele nunca vai achar uma resposta. Porque às vezes um alimento faz mal, às vezes o mesmo alimento não faz mal, às vezes faz, às vezes não faz. Aí ele já vem, né? Já vem com recomendações, restrições, retiradas, que às vezes funcionam, às vezes não funcionam. O que eu convido meus pacientes é justamente a pensar o que além da alimentação pode estar interferindo no seu conjunto de sintomas. A analogia que eu faço é mais ou menos assim: você está dirigindo uma avenida muito grande, olhando para frente, né, para não bater o carro. Só que você tem que trocar de pista. Se você não olha para o lado, vem aqui uma moto, vem aqui um ônibus, você pode causar um acidente, tá? É a mesma coisa que a gente tem que fazer no cuidado do paciente. Eu tenho que cuidar da alimentação, sim, faz parte, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar tudo ao redor do paciente, que eventualmente pode participar da quantidade de desconforto que ele tem, e desmistificar um pouco, é só a alimentação responsável pelos meus sintomas. Aí entra, né, a gente está falando aqui do sono, mas entra a atividade física, entra o estresse, entra as conexões sociais do paciente, entra a religiosidade, a espiritualidade ou a fé do paciente, aí entra tudo, seu contato com a natureza. É esse tipo de atendimento que eu gosto de promover para os meus pacientes. Muito legal, né? Muito bom. E é impressionante como depois que a gente conhece, se conecta dessa forma, tudo fica muito mais claro, né? Assim, tudo fica muito mais fácil, inclusive de engajar, né? Para que eles realmente decidam por mudança, né? Decidam por mexer naquilo que talvez esteja muito, muito, como você falou, né? Muito, né? Muito obscuro ali, né? Não tá tão claro. Silencioso, né? E daí eu também falo assim, ó, é bom, mesmo que seja uma comida saudável, pense em água, não é um alimento saudável, né? Se você toma 20 litros num dia, talvez seja demais, né? 20 litros, talvez você não passe bem. Então, mesmo um alimento saudável, se for consumido de uma forma inadequada, em quantidade, ou até em horários inadequados, talvez você não se sinta bem. Então, a gente tem que cuidar um pouco disso, dessa orientação alimentar, mas ao mesmo tempo, se o paciente ele não presta atenção, eu costumo chamar assim, ó, no seu momento, tá muito estressado, tá muito zoado, né, assim, não dorme e tudo mais. Um copo de água, às vezes pode ser suficiente para ele passar mal. E assim, só um copo de água, até que se prove o contrário, não deveria ser responsável pelos sintomas do paciente. Mas naquele momento, aquilo pode ser a gota d'água para ele não estar bem. Então, o meu convite é justamente para refletir o que além da alimentação pode estar influenciando nessa quantidade de sintomas. E um sono inadequado entra nessa lista de vilões ou vilões ocultos que podem ter essa responsabilidade. Perfeito. Então, entrando assim mais nessa conexão entre o sono e o sistema digestivo, a gente consegue explicar um pouco como que uma noite de sono ruim ela realmente pode afetar o sistema digestivo, né? E vice-versa, porque a gente sabe que tem essa coisa bidirecional, né? Um sono Uhum. ruim piora a minha saúde gastrointestinal e a minha saúde gastrointestinal também pode piorar o meu sono, né? Fica meio que É esse... um ciclo, né? Então, acho que talvez seja melhor pensar uma pessoa que dorme mal, sistematicamente, né? Não é uma noite, né? Mas, assim, sistematicamente tem um sono de baixa qualidade. O que eu percebo nos meus pacientes, e eu não sei se é essa a tua visão também, Gleison, que eles são pessoas que ao longo do dia têm, vamos dizer assim, uma tolerância menor, né? Todos nós oscilamos. Vai ter dia que vai estar bem, vai ter dia que não vai estar bem, mas são pacientes que apresentam como se fosse um baixo nível de tolerância. Há um desconforto que naturalmente pode acontecer. O processo de digestão é um processo hostil. Tá? A gente não percebe na maior parte das vezes, mas está lá, um aperta, um estica, puxa, ácido, a gente acaba não percebendo isso, que passa tudo ao nível subconsciente. Tá? Mas uma pessoa que dorme mal, a primeira impressão que eu tenho é que ela tem um nível de tolerância mais baixo. Essas pequenas oscilações ao longo do dia passam a ser percebidas com mais facilidade e, além de serem percebidas com mais facilidade, são interpretadas de uma forma inadequada como um evento doloroso. E isso pode estimular, na verdade, a quantidade de sintomas. E são pessoas que vivem muitos altos e baixos. Tem um pico muito alto de desconforto, um vale, daí um pico muito alto de desconforto, um vale.
Esse conjunto de frustrações que surge ao longo do dia, muitas vezes procura ser compensado de alguma maneira. E uma das formas mais comuns da gente compensar desconfortos também é na alimentação, né? Porque vem aquela assim, eu mereço, né? Eu mereço. Só que quando a gente procura uma compensação na alimentação, e não tem nada de errado nisso, o problema, na verdade, é dosar isso, né? Tem que ter uma Sim. dosimetria, né? Isso passa a virar um hábito, muitas vezes. E a somatória de hábitos inadequados, ela pode trazer consequência da qualidade da digestão. E soma isso, né? Uma pessoa que dorme mal, talvez não tenha ânimo ou estímulo ou força suficiente para desempenhar bem durante o dia, né? Por exemplo, para fazer uma boa atividade física, porque ela já está cansada antes de começar a Sim. atividade física, que acaba tendo alguma relação com a tua qualidade da digestão. Então, olha lá, um sono ruim interfere na tua percepção de desconforto, interfere nas tuas escolhas, nas tuas recompensas, seja na forma da alimentação ou não, da atividade física, como eu comentei, e isso ao longo do dia pode ter alguma relação, não tudo, né, mas pode ter alguma relação. Você somando esses comportamentos inadequados, eles não necessariamente vão acontecer só durante o dia, a gente eventualmente percebe o paciente esticando a alimentação inadequada ao longo do dia, e o horário que mais dá fome é o final da tarde. Uhum. E o horário que mais dá fome é o final da tarde. Porque às vezes dormir mal nem consegue tomar café da manhã, né? Isso Assim, que eu aí. não defendo. Eu defendo que seja comido alguma coisa, né? Daí, mal e mal almoça, mas vai chegar no final do dia e vai ter fome. E aí existe a compensação, muitas vezes, a alimentação vem ali no final do dia, né? Assim, final da tarde para entrar de noite. E vamos dizer assim, o período noturno em si, se a gente pensa no processo da digestão, ele não deveria ser um período para a gente fazer uma digestão mais pesada, né? Assim, no momento de sono, em que a gente ativa o sistema parasimpático, em que o tubo digestivo ele mais descansa, né? Isso é para todo mundo. E é importante esse descanso porque tem a recuperação, né, das células que se vão ao longo do dia e assim por diante. Não só as células do intestino, o fígado também trabalha bastante durante a noite. Então, o horário noturno não é o melhor horário para fazer digestão. Só que se você atrasa muito esse processo e chega para fazer, quem sabe, a tua principal refeição do dia lá no final do dia, você vai trazer um trabalho para o teu tubo digestivo na hora em que talvez não fosse o mais adequado. E aí vem os sintomas de má digestão que eventualmente adentram à noite e trazem a incapacidade de dormir bem. É assim, que vai se realimentar no outro dia, do paciente ter escolhas ruins, e assim vai. A gente começa um ciclo que pode ser um ciclo vicioso e ininterrupto. Né? Além disso, só lembrar, tem os dias dos exageros, né, assim, Uhum. então a pessoa se cuida durante a semana, no final de semana merece, né, assim, tudo bem, todo mundo merece, talvez não precise ser só no final de semana, mas a quantidade e as escolhas que ela assume, aí pode interferir. Vamos dar um exemplo. Durante o sábado teve, sei lá, uma churrascada, uma cervejada, comeu, bebeu demais, a gente sabe que para alguns pacientes isso vai interferir no sono daquela noite, na qualidade da digestão do outro dia, às vezes até alguns dias, as pessoas que têm mais sensibilidade. Então, o tubo digestivo e o sono, eles acabam conversando de uma maneira muito mais próxima do que às vezes a gente percebe no nosso dia a dia. Tornar consciente isso é sensacional, né? Porque o primeiro passo, indiscutivelmente, é a informação, né? É Sim. exatamente a consciência, né? A autoconsciência e esse autorreconhecimento daquilo que, de certa forma, para mim não deve funcionar tão bem como para o outro, que talvez tolere isso de uma forma mais tranquila, né? E por isso que essa análise individualizada, mas sempre com base no reconhecimento e naquilo, nessa informação, por exemplo, que você está passando para gente, é fundamental, né? Entender toda a interação entre o sistema nervoso autônomo, né? Essa coisa do tônus parasimpático que é clássico, ele sempre vai aumentar durante a noite, porque é quem desacelera, né? É quem diminui a frequência cardíaca, é quem diminui o débito cardíaco, é quem diminui a pressão arterial, é quem diminui todo, né? E ajusta todo esse equilíbrio de reparo e restauro noturno. E aí você quer botar para dentro um alimento antes de deitar Uhum. para poder gerar trabalho para quem não está querendo trabalhar naquela hora. Ou então até quer, mas quer Uhum. trabalho no que diz respeito Leve, exatamente, né? No né? reparo, no restauro e na E o, organização.
esse conjunto, vamos dizer assim, de regras que existem, eu sempre gosto de ver de uma forma muito individualizada, né? Que tem pessoas que vão bem, tem pessoas que não vão bem. Isso Né? aí. Vamos lá, simplificar, assim, café, né? Assim, quem tem dificuldade de dormir, talvez não deva tomar café, assim, ao longo do dia para de noite, né? Que pode ter problemas. Mas isso talvez não funcione para todo mundo, né? Assim, que tem gente que tomando ou não tomando café, dorme bem. Então, eu gosto sempre de entender quanto que é um problema aquilo, e se a pessoa não reconhece aquilo como um problema, se de fato não deve perceber de uma forma distinta. Mas não passar uma régua, assim, Para todo para todo mundo, né? mundo, não serve, né? Assim. Esse papo do estimulante, do hábito alimentar mesmo, isso é muito forte, né? Porque, de certa forma, a gente adquire o hábito e muitas vezes isso passa, e o café isso acontece muito também. Quando a pessoa fala, ah, não, mas eu tomo café o dia todo, inclusive à noite, e isso não me afeta. É porque às vezes já está num nível tão alto de ingestão e de uso da substância, né, que no caso é cafeína como substância ativa, que ele percebe que não tem tanta interferência como eu, por exemplo, se eu tomar um café às 4 da tarde, pode Que é mais contar que sensível. Uhum. antes de Que meia-noite é, eu não vou dormir, porque tem essa uhum, variabilidade individual. Mas uhum, também porque a gente tem que considerar isso, né? O quanto que você geralmente usa habitualmente, né? Você já é um usuário, né, frequente, forte, ou uhum. mesmo a sua metabolização para cafeína. É isso que você estava falando. Precisa individualizar muito, mas E eu sempre pergunto assim também sempre quanto que isso é importante para você. isso. Porque senão a gente vem com uma regra de fora para dentro que às vezes para aquele paciente faz diferença. Claro, ele sempre vai ser aconselhado, isso de alguma maneira pode estar interferindo e você nem está percebendo, né? Mas entender quanto que isso é importante para, em cima disso, conseguir trabalhar alternativas, né? Perfeito. E uma coisa também que eu acho que é muito interessante, antes de a gente falar dos hábitos alimentares, que eu queria te perguntar algumas coisas relacionadas a isso, é o quanto que o sono ruim, ele realmente pode afetar todo o seu dia, né? Então, o Uhum, que você faz de dia afeta a sua noite, mas também o quanto que o sono ruim altera a secreção hormonal, principalmente relacionado à grelina, né, leptina, que é o hormônio da saciedade, grelina, que é o hormônio que teoricamente também ajuda na questão da fome, e o quanto uhum. que isso faz com que no dia seguinte você tenha mais vontade de comer doce, mais vontade de comer alimentos mais calóricos, né, de uma forma geral. O quanto que essa recompensa que você falou anteriormente está muito, muito estabelecida nesses indivíduos que acabam dormindo mal. Essas são as atitudes de recompensa que eu falo, né? Assim, a Exatamente. recompensa é o doce, né? Isso Na aí. maior parte das vezes, a recompensa é o açúcar que chega de uma forma mais rápida. É difícil imaginar alguém que acorda assim, preciso de uma recompensa, vou numa pizza. Aham. Só se for aquela que está gelada na geladeira de ontem, né? Mas é o doce em que a gente percebe a maior procura, né? Como uma atitude de recompensa. Em geral, tá? Não só no sono, mas geral. Sim, sim. Porque a digestão do doce é mais fácil, né? Basicamente é isso. Se a gente fosse se dividir entre o açúcar, o doce, a proteína e a gordura, a digestão do açúcar é mais fácil, Sim. né? Então, essa é uma atitude de recompensa comum. Palatável e digestivo, né? De certa Uhum. forma. E aí, entrando um pouco nessa questão dos hábitos alimentares, que eu acho que é bem legal também a gente discutir a hora, né? Então, a gente falou, por exemplo, da cafeína, mas a hora e o tipo de alimento que a gente come à noite também pode afetar o sono, né? Sim. Daí, como que eu costumo trabalhar? Entender as refeições do paciente ao longo do dia, né? O que que ele faz em refeição e o que que ele não faz. Básico, né? Café, almoço e jantar. Né? E entender qual que é a principal refeição. Porque vai ter pacientes que a principal refeição não é o almoço, né? Assim, vai ter alguns pacientes que a principal refeição talvez seja o jantar, né? No final do dia. Outra coisa que eu acabo prestando atenção é no intervalo entre as refeições. A lógica é assim, se eu tenho um intervalo longo demais, é mais provável que eu chegue com mais fome, né, assim, na próxima refeição. Uhum. E simples assim, então, se eu não tomo café da manhã, não como nada no meio da manhã, é capaz de chegar com muita fome na hora do almoço e passar da conta.
Se eu não almoço ou eventualmente pulo o almoço, é muito provável que eu chegue no final do dia com muita fome. Até ontem estava atendendo um paciente, falou assim, essas 5, 6 horas da tarde eu chego em casa precisando comer, né, assim. E aí, quando você está nesse nível de necessidade, a tua seletividade vai lá embaixo, né? Assim, Sim. é o que está na frente, né? Uhum. É o que está na frente. E porque você está com muita fome, é mais fácil de você passar da quantidade adequada, né? E aí pensar, então, na divisão das refeições ao longo do dia, justamente para quebrar, no meio da manhã, no meio da tarde, uma refeição que eu chamo de auxiliar. Não é para te alimentar, mas é para você não chegar, eventualmente, no final do dia, precisando comer muito, né? Porque você não comeu o suficiente ao longo do dia. O que eu gosto de planejar sempre é orientar, na verdade, é planejamento. Né? Assim, porque você tem que pensar hoje o que vai comer amanhã. Basicamente isso. Porque se você não planeja o que vai comer amanhã e deixa para decidir na hora, tem uma chance muito grande de você tomar decisões de baixa qualidade. Porque daí é o que é mais conveniente, o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que está na mão. E na maior parte das vezes não são os alimentos mais saudáveis que existem. Né? Se por acaso a principal refeição do paciente ela precisa ser mais para o período do final do dia, aí eu tento sempre antecipar o máximo que ele consegue. Se eu não conseguir quebrar isso, eu tento antecipar o máximo que ele consegue, porque falando de uma maneira geral, o ideal seria ele não ter se alimentado de uma forma intensa ou pesada nas 3, 4 horas que antecedem ele ir dormir. Isso varia muito, essa Perfeito. quantidade de horas, né? Mas ali que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Talvez ele não se sinta bem à noite. Perfeito, perfeito. É uma recomendação muito forte, né? Dentro da medicina do sono, a gente acaba Uhum, pedindo exatamente muito isso, né? uhum, Porque impacta muito significativamente na maioria das pessoas. É claro que a gente precisa realmente entender, né, a individualidade de cada um, as necessidades, as condições, né? Porque a gente hoje vive num mundo em que a gente atende um número grande de pessoas que trabalham durante o dia, estudam à noite e chegam em casa às 10, 11 da noite da faculdade uhum, ou da escola. Bom, e aí isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Porque esse indivíduo precisa comer, mas que horas que ele pode comer? E aí isso, quando você fala do planejamento, né? Isso é sensacional. A gente precisa fazer mais isso. A gente precisa colocar mais no nosso papel enquanto médico desse planejamento conjunto, né? Dessa construção. uhum. Porque muitas das vezes é mais fácil que a gente consiga resultados positivos nessa instrução inicial que depois vira um plano terapêutico em que o indivíduo, né, em que a pessoa que está sendo, né, que está sendo ali, né, objeto da discussão e da promoção de saúde consiga avançar muito, né? E o mais importante, você falou um exemplo que é difícil de lidar, né? Pessoas que vão, trabalham o dia inteiro, estudam até de noite e têm já um sono reduzido durante a semana por conta disso. É um desafio enorme, né? Sim, Eu entendo que o nosso papel é de oferecer alternativas, né? Assim, você já pensou nisso, você já pensou naquilo, mas o mais importante, a escolha do que vai ser feito, ela ainda é do paciente, porque é isso. ele que entende o que é possível de ser feito dentro do conjunto de habilidades, de condições que ele tem para tentar corrigir aquilo, de certa forma, para trazer mais qualidade. Né? Então, a gente funciona muito mais como alguém que vai cuidando, mas a escolha no final ainda é uma Isso escolha do aí. paciente, né? Assim, minha esposa sempre fala assim, todos nós temos um sábio interno, né? Assim, só Uhum. que esse sábio interno fica adormecido, fica em qualquer lugar. Mas nesse momento a gente precisa ativar ele justamente para encontrar a melhor alternativa, que a alternativa boa para um, talvez não seja a alternativa boa para Isso outro. aí. Por isso que não dá pra botar tudo junto, né? Assim, Uhum. é individualizar e conversar e entender e respeitar a autonomia, né? Porque a decisão é dele. Sim, É com fato. certeza. É fato. E aí, aproveitando para essa coisa da discussão dos hábitos alimentares ainda, né, já entendendo a melhor hora, né, assim, esse respeito que a gente realmente precisa ter para alguns horários, né, durante o dia, e essa dica, que eu acho que é uma dica muito boa, que a gente acaba não fazendo, né, que é de ter essas alimentações auxiliares, né, essas entradas extra de alimentação fora desse padrão, né, café da manhã, almoço e janta. Isso, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muito
até eu faço uma análise minha, retrospectiva, assim, do quanto eu era mais feliz quando eu levava meu lanche pro meio da manhã e pro meio da tarde, sabe? Esses lanches auxiliares, eles podem ser coisas rápidas, né, que não Sim. necessariamente te tomam muito tempo, né. Na minha rotina, agora estou falando da minha rotina, esse é o horário em que eu uso as minhas castanhas, assim, sabe, castanha do Pará, castanha do caju, porque daí eu já porciono, né, assim, eu sei que vai ser essa quantidade, como que eu porcionar? Pensa num punhado, não grande, Aham, não aham. é um punhado, um punhado pequeno, eu já deixo isso separado, num pequeno um potinho, né, que a gente leva, né, assim, chegou no intervalo, só Aham. comeu, aproveitou, tomou sua água, não me tomou tempo, Isso eu aí. faço isso entre os atendimentos, né, mas podia ser uma fruta, Isso aí. né, podia ser um iogurte, podia ser, sei lá, podia ser um biscoito, eventualmente, tem alimentos mais saudáveis, né, mas essa é a única alternativa que ele tem, né, e aí a gente vai achando, né, É. o que faz parte da rotina do paciente. E o quanto que planejar é fundamental, né? Sim, É, isso assim, se você não se planeja, ou não você não vai. come, ou come o que está Isso disponível, aí. e o que está disponível não necessariamente é o mais saudável, e se o que está disponível vem de aplicativo de comida, né, assim, é improvável que você faça uma refeição saudável. Isso aí. É improvável. Exatamente. É. Exatamente. E aí, assim, já entrando nesse papo, quando a gente começa a falar de fast food, né? E aí, bom, dessa alimentação mais rápida, que a gente acaba não estando consciente, né, naquele momento da alimentação, e o quanto é bom também estar consciente. Esses dias, num papo de mindfulness que a gente teve aqui também no Super Sonocast, assim, aí eu ouvindo, né, o Alan, que foi quem falou um pouco pra gente disso, ele falando exatamente do quanto que a gente pode praticar essa atenção plena na alimentação, né? Com certeza, né? É o comer, não com os olhos, né? Mas é comer com a Isso. mente, né? Seria mais ou menos isso. É, mas essa atenção plena na alimentação, eu ainda acho, ela começa ontem, né? Ela começa ontem. Uhum. Então, quando eu digo ontem, eu estou me planejando. O Isso aí. que eu recomendo, assim, para os pacientes? A semana é corrida? O final de semana você tem que planejar a tua alimentação. É ali que você vai fazer o teu arroz e feijão para porcionar, deixar na geladeira, quem sabe já fazer uma carne que você vai poder. Quem sabe no meio da semana ter que fazer algum reforço nisso. É onde você vai ter que comprar as frutas, é onde você vai ter que lavar, sabe? Você já deixa pronto. Porque daí você já entra na semana com isso mais ou menos organizado. É só fazer um pequeno reforço ao longo da semana. E todo mundo quer descansar no final de semana. Beleza, concordo. E acho que é justo que se descanse. Mas se você só usa o teu final de semana para isso, você perdeu uma oportunidade de se planejar ao longo da semana. Isso aí. E as comidas rápidas, né, elas muitas vezes é o que dá, mas ela também é uma comida de recompensa. E o grande problema, se a gente fosse dizer das comidas rápidas, são é, três, né? Sal, muito Uhum. sal na comida, isso interfere, né, na saúde como um todo, a gordura saturada principalmente, e o açúcar, né, Isso aí. dependendo das coisas. E aí a gente tem os nossos três grandes vilões da Isso aí. alimentação reunidos num único conjunto. Perfeito. E aí eu quero aproveitar e falar da dieta inflamatória. A gente Uhum. percebe muito, principalmente nas redes sociais, uma grande discussão de alimentos, né, que são vilões. E aí vem o leite de vaca, e aí vem o glúten, né, e o nosso pão, Uhum. sagrado pão. O quanto é importante a gente discutir e trazer para a mesa de discussão mesmo, né, para que a gente realmente entenda, existe um perfil de dieta inflamatória real. Esse perfil inflamatório de dieta que pode ser oferecido por uma dieta, dependendo de cada um, claro, respeitando né, a individualidade de todos. Existem alimentos que são vilão, né? A gente pode chamar assim, esses são alimentos que são realmente, oferecem realmente potencial inflamatório, já num perfil de vida inflamatória que a gente tem vivido muito, né? Essa coisa de trabalhar pra caramba, de não ter cuidado com a gente, de não fazer atividade física, de não dormir direito, de não fazer né, as nossas conexões sociais, nossos relacionamentos positivos, o cuidado com o nosso sagrado, né? Com esse Uhum. tempo que a gente precisa ter. Ou seja, tudo aquilo que você já colocou,
Qual é o papel da dieta inflamatória? E assim, vamos falar um pouco sobre isso, né? Existe de verdade isso? Sim e não. Sempre que eu falo com meus alunos, quando você não sabe responder, fala depende. Depende. Então, antes de falar, quando a gente fala de dieta, tem que fazer algumas ressalvas, né? Assim, a primeira de todas, tá? Pensa num Fla-Flu, aí, vocês no Rio de Janeiro, tá? Assim, você já vai pro estádio sabendo para que time vai torcer. Quando a gente fala de dieta, hoje em dia a quantidade de informação é muito grande. É muito provável que você já tenha a tua escolha feita por você e para você, o que talvez seja mais adequado ou não. E quando isso é feito de uma forma muito rígida, você não tem abertura para ouvir qualquer outra afirmação do contrário, né? A gente chama dos nossos viéses cognitivos, esse é um viés de confirmação. E você tende a apenas ouvir o que faz bem para o teu preconceito do que deveria ser a alimentação. Então, a primeira coisa que eu quero falar é essa, assim, quando a gente fala de dieta, provavelmente a gente vai estar falando de abordagens diferentes sobre um mesmo conceito, que é a alimentação. Então, tome cuidado com o conceito que você já traz antes de tomar a sua decisão. Tá? Falando de dieta inflamatória em si, esse no meu ponto de vista, agora estou falando do meu ponto de vista, essa é uma forma comercial de se apresentar a alimentação. Faz todo sentido, tem alimentos que de fato podem promover mais alimentação, mas da forma rasa ou superficial como ela é comunicada hoje em dia, ela tem muito mais um cunho de chamar a atenção do ponto de vista comercial do que efetivamente de modificar o que está acontecendo. Se a gente fosse resumir, assim, existem grupos alimentares que têm um potencial maior de induzir inflamação. Ponto. Esses grupos alimentares são muito bem conhecidos por todo mundo. Hoje em dia é difícil dizer quem não reconhece, né? Então, a gente vai começar pelas carnes, os embutidos, salsicha e assim por diante, bacon, que são sabidamente alimentos que têm um potencial inflamatório. A gente sabe da carne vermelha por si só, que tem um potencial inflamatório, mas isso não significa que não possa ser consumido, já vem uma ressalva, a gente só tem que repensar a forma como vai distribuir isso ao longo da semana. A gente sabe com certeza do açúcar, o açúcar adicionado, não o açúcar que está na fruta, não vai comer fruta em exagero, mas o açúcar que é adicionado, então as bebidas adocicadas e o doce, né, assim que a gente procura. E a gente sabe dos alimentos ultraprocessados, que é ruim, não dá para generalizar, né, assim, mas tudo que é transformado em alguma coisa de comer, que não existe na natureza. Milho existe, tá? Pamonha, Cheetos, né? Os Cheetos é um problema, né? Assim, né? Então, se a gente caminha para esse lado, a gente provavelmente está estimulando uma inflamação de baixo grau. Ponto. Quando a gente fala de alguns alimentos em particular, essa é a rotina do gastroenterologista, sabe? Porque o paciente ele já chega no consultório comentando e já tirou leite, já tirou glúten, e tem feito dieta com baixo FODMAPs, e mesmo assim tem desconforto, tá? Aí é uma questão da gente entender com um pouquinho mais de calma, porque algumas pessoas, de fato, podem ter essa sensibilidade aumentada a alimentos, e isso nem sempre é fácil de se diagnosticar, de descobrir, é um jogo de tentativa e erro. Os nossos testes laboratoriais, eles são falhos, eles podem apontar alteração, e o paciente não ter nenhum sintoma, o contrário também é verdadeiro, podem não apontar, e o paciente ter sintoma, e aí é um jogo um pouco mais de calma, né, assim, da gente ver, assim, se aquilo faz sentido ou não faz para o paciente. Na dúvida, até em determinado momento isso pode ser retirado como um teste, e nada mais é um teste. Se trouxer uma grande melhora, talvez esse seja um caminho. Se não trouxer melhora alguma, talvez esse não seja o caminho. E daí, falando especificamente do leite, Fla-Flu, tá? Depende de quem vai falar. Uma abordagem mais, vamos falar assim, mais funcional, vai acusar o leite de ser responsável por inflamação de baixo grau, fazendo a associação à caseína. Daí você vai para a linha, vamos chamar assim, ortodoxa da medicina, que testa e não consegue comprovar o que a linha funcional traz de informação, e aí a gente vive um conflito. Esse conflito ele é ruim para todo mundo, tá? Ele é ruim para o médico, ele é ruim para o paciente.
E daí o que eu tento estabelecer com o paciente, estou falando do leite propriamente dito, né? Estabelecer uma janela de segurança, em que talvez o nunca não seja adequado, talvez o sempre, talvez não seja adequado. E entender dentro dessa janela de segurança onde ele consegue transitar para que ele se sinta confortável. Tá? E dessa forma, inclusive sem teste, tá? A gente consegue ajudar a boa parte dos pacientes a ter um consumo consciente daquele grupo de alimentos, né? Percebendo quanto aquilo pode ou não interferir nos seus sintomas. E aquilo que eu disse, se a pessoa está num mau momento, meio copo de leite que seja vai fazer ela se sentir muito mal. Do contrário, se a pessoa está num outro momento e está mais tranquila, às vezes você vê relato, eu comi molho branco e não tive nada. Né, assim, tá? E veja como é confuso para o paciente e também é confuso para o médico. Tá? Então, estabelecer essa janela de segurança e ampliar a observação é muito importante. O glúten, essa é uma conversa que também é uma conversa complexa. Eu não sou favorável a, vamos falar assim, demonização do glúten que existe hoje em dia, porque eu não acredito que ele seja o principal vilão do que a gente tem vivido de problemas, né? Para alguns pacientes, de fato, ele é um problema. Para colocar o nome, os pacientes que têm doença celíaca, ele vai ser um problema, e essa vai ser a única indicação médica em que, de fato, a exposição a qualquer glúten é inadequada, tá? Só que a gente está falando de uma fração de 1 a 2% da população. A doença celíaca é uma doença muito um pouco ou mal diagnosticada, mas a gente está falando de uma parcela pequena da população. A grande parte da população que não se sente bem consumindo glúten provavelmente não vão ser de pacientes com doença celíaca. E eu tenho que reconhecer, sim, o trigo ele pode estufar para todo mundo, tá? Assim, o pão branco pode estufar, o pão branco pode eventualmente fazer mais refluxo, a cerveja pode estufar, mas isso não significa que ele é celíaco, tá? Isso não significa que ele está totalmente proibido. E aí, de novo, a gente vai trabalhar aquela janela de segurança, o que faz sentido, o que não faz sentido, para ver onde ele vai conseguir transitar. A hora que você retira o glúten como uma orientação, é muito mais provável que você esteja prejudicando o teu paciente, porque olha só onde está o vilão oculto nisso tudo, tá? Para começar, a dieta sem glúten é mais cara. Indiscutivelmente é mais cara. A dieta sem glúten não necessariamente é mais saudável, porque ela tem um menor teor de fibra e, eventualmente, um maior teor de gordura, tá? Você limita a quantidade de opções que o paciente tem, inclusive opções de alto valor energético e saudáveis, a aveia, né? Existe dúvida se tem ou não tem glúten na aveia, mas o paciente que ele eventualmente deixa de consumir um alimento que poderia ser uma boa alternativa dele de alimentação ao longo do dia. E um dano que ele é imensurável, a forma como isso é apresentado para o paciente, ele começa a trazer foco excessivo para alimentar. A vida dele se transforma em torno do que ele vai conseguir comer. E a vida social do paciente, eventualmente, é uma vida que acaba sendo prejudicada. A gente estraga tudo, né? A gente estraga a conexão, a gente estraga a alimentação, a gente estraga a capacidade de ter uma atividade física que rende, a gente estraga o sono, porque a gente começa a trazer preocupação. Então, uma orientação que ela eventualmente vai além, ou uma, vamos dizer assim, uma alimentação generalizada, ninguém mais pode no mundo consumir glúten, leite, a gente tem mais chance de prejudicar o paciente do que ajudar. Entender a individualidade é importante. Algo do ponto de vista histórico que as pessoas às vezes não sabem no mundo, se não fosse o leite animal, a população humana talvez não tivesse sobrevivido até onde sobreviveu, porque isso foi um alimento de alto valor energético quando existia fome. Hoje a gente não lida com fome no nosso dia a dia. E o mesmo vale para o trigo, tá? Se não fosse o trigo, falando do glúten, né, o trigo, talvez aqui, em décadas não muito distantes, 50, 60, quando a gente teve um boom populacional, talvez existisse fome no mundo, tá? E a gente passa por ondas, né, ou modas, e nos últimos tempos o leite e o glúten entraram na nossa discussão. O quanto que a gente, profissional de saúde, pode realmente executar um papel de coping negativo, né? Assim, de orientação e de como lidar com de forma negativa para a experiência do indivíduo, né? Se a gente não tiver cuidado nessa informação, em passar a informação, em passar a orientação,
do quanto que é maravilhoso a oportunidade de, de individualização, né? De trazer, olha, para a sua realidade. Qual é a sua realidade? Você se sente mal ao ingerir leite, né? Ao comer mais queijos, né? Ao utilizar mais alimentos lácteos? Não, eu não sinto nenhum problema, não tenho nenhum problema. Então, não tem porquê, se a gente não detecta, né? Assim, eu acho que a gente tem que considerar mais o querer do outro, né? Porque é autonomia, né? O que você falou um pouco antes, do quanto que isso é E existem, significativo, né? existem dois problemas, tá? Assim, nós somos muito hábeis em gerar uma associação de causa e efeito. Então, é o leite que me fez sentir mal, vamos dizer assim. Mas talvez eu não leve em consideração que aquele leite está dentro de um outro contexto, em que Isso, talvez não seja o leite, talvez seja a quantidade de gordura daquela refeição. isso Talvez não aí. seja a massa, mas a quantidade de gordura, que por si só, a gente sabe que traz mais dificuldade para se alimentar. E eu brinco, hoje o meu maior trabalho no consultório não é diagnosticar, o meu maior trabalho é desdiagnosticar, assim, problemas que foram sugeridos e que a gente não tem necessariamente uma comprovação, mas que afetam negativamente o comportamento do paciente. Claro que para alguns vai fazer todo sentido, para quem faz todo sentido, aquilo tem que ser mantido, mas individualmente, tá? Isso. De uma maneira geral, a gente tem risco de não acertar. Não dá pra passar régua, né? De novo, aquilo que você falou, não dá pra tratar todo mundo igual, porque nós não somos iguais, graças a Deus, né? Então, Uhum. é isso, como que é importante. E aí, já falando do impacto, né, que a gente acabou de falar muito do impacto dos hábitos alimentares, do impacto de cada alimento, falando um pouco do impacto dos medicamentos. Assim, algumas medicações para controle de doenças gastrointestinais, de uma certa forma, elas podem também afetar o sono. Assim, existem algumas relações medicamentosas mais íntimas com efeitos colaterais ou mesmo com mecanismos de ação dela que podem impactar na qualidade do sono do indivíduo. Para tirar o sono, assim, estou pensando de bate-pronto, não costuma ser um grande problema, ou tirar o sono, né? Algumas medicações que a gente usa induzem sono, né? A Aham. gente tem que tomar cuidado, né, assim, né? Mas vamos pensar de uma maneira prática. Se a gente fala de problemas digestivos altos, é mais provável que a gente esteja falando de remédios contra a acidez, né? Assim, Isso. antiácidos ou os bloqueadores ácidos. De uma maneira geral, eles acabam não atrapalhando. Se a gente fala de alguns remédios para melhorar a sensação de lentidão, empachamento, são remédios para enjoo, né? Alguns deles ativam nos pacientes, aí tem que Uhum. tomar um pouco de cuidado, e isso é uma Isso. sensibilidade individual, né, assim, que a gente pode se preocupar. Quando a gente fala de remédios para o intestino, talvez o que a gente tem que tomar cuidado, se o paciente tem a necessidade de laxante, para a gente ajustar esse consumo de laxante, para não interromper o Uhum. sono dele por conta disso. No restante, acho que não, assim, eu não consigo lembrar de cabeça. Você tem alguma Nada muito lembrança de cabeça? forte, né? Eu também Uhum, acho que não tem nada uhum, muito forte, exceto esses, né? Assim, uhum. isso que você coloca como, poxa, não vai usar laxante, laxativo antes de deitar É, não, ou se for usar, sim, tem que usar logo na hora em que está deitando, porque às vezes ele é uma estratégia para o paciente para conseguir amanhã. evacuar, mas a gente tem que ficar de olho. É, Tem- aham. Porque se você erra na dose, erra na mão, eventualmente você pode ter despertado que não é uma coisa desejável. Sim, sim. Não, perfeito. Realmente a gente vê muito mais isso. Por exemplo, na minha prática, o uso de antigripais, descongestionantes, a gente vê muito como né, como eles às Aceleram, vezes né? Uhum, aceleram mesmo e ficam hiperativos, né? Não uhum, conseguem dormir. A gente vê uhum. muito isso na prática da automedicação, principalmente. E aí O você que, falou. o que a gente tem, eventualmente, alguns remédios que a gente usa no tratamento de doenças do tubo digestivo, especialmente quem tem muita sensibilidade, muito desconforto ou dor, que a gente tem que manipular isso de alguma maneira, são remédios que eventualmente são usados à noite, né, assim, que eles podem favorecer o sono, e daí a gente vê como que fica a qualidade do sono, como que fica a qualidade do despertar do paciente no outro dia. Isso eventualmente tem um período de adaptação, mas pode haver necessidade de algum ajuste, porque alguns pacientes não toleram bem, porque o sono, ele se torna, vamos dizer assim, pesado demais, assim, Uhum, inclusive no dia uhum. seguinte,
que acaba interferindo na capacidade produtiva do paciente. Sim. Aí é do contrário, né, da gente induzir a mais, não do tirar. Uhum. Perfeito. E aí você falou dos antiácidos, né, dos bloqueadores de bomba de prótons, né, os prazóis, de uma forma geral, né, Uhum. para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, os omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todas essas Uhum. medicações que são muito utilizadas, inclusive como automedicação, né? Muita Uhum. gente usa sem a prática de orientação do seu profissional de saúde, né, que vai te orientar. Uhum. E aí a gente acaba usando muito isso e vendo muita gente usar por conta do refluxo gastroesofágico, também muitas vezes chamado de refluxo noturno, às vezes Uhum. durante a noite chamado de refluxo oculto, né, por conta de Uhum. parece que é, mas não é, e aí, bom, a gente não sabe direito o que que é. E na prática, assim, minha, assim, especificamente, né, enquanto médico que trabalha com respiração e sono especificamente, aqui a gente vê muito o papel do refluxo gastroesofágico como um forte fragmentador do sono em bebês, em crianças um pouco Uhum. maiores, em adolescentes, adultos e idosos. Então a Uhum. fragmentação do sono acaba acontecendo muito secundariamente a esse refluxo ácido, né, do estômago para o esôfago, que acontece muito mais quando a gente está deitado e que pode interromper o sono, claro, né, de certa forma. Aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente, visto inclusive a frequência dessa doença, Uhum. os sintomas, as causas. Assim, existem alguns cuidados que a gente pode tomar para ter menos doença de refluxo? E, bom, o que você acha que é dica forte para a gente que está aqui te ouvindo e aprendendo contigo levar para casa nessa condição específica? A doença de fluxo talvez seja uma das doenças mais comuns que são tratadas na medicina, não só na gastroenterologia, mas na medicina em geral, né, que em tese, por ser uma doença de fácil manejo, todas as especialidades acabam tratando, e mesmo os não médicos, né, como você falou, os pacientes acabam se medicando, né. O que é importante, talvez, o paciente saber é que refluxo é um evento fisiológico, todo mundo tem, né, assim, quem percebe, quem não percebe, todo mundo tem. Uma pequena parte das pessoas, e isso vai girar em torno de 20, depende da pesquisa, pensa em torno de 20% da população, pode ter um refluxo que acontece de uma maneira intensa o suficiente para ser percebido e trazer incômodo, ou de eventualmente ele acontecer e machucar, né? Machucar o tubo digestivo de alguma maneira, e para estes indivíduos, em que o refluxo é recorrente, persistente, que machuca, que incomoda, a gente vai dar o nome de doença do refluxo gastroesofágico. Você ter de vez em quando não significa que você tenha doença. Você pode ter tido refluxo. Você foi numa churrascada, comeu, bebeu, naquele dia você pode ter tido refluxo, tá? Você não necessariamente tem doença do refluxo. A partir do momento que você tem a doença do refluxo, alguns cuidados eles vão ser necessários, né? Primeiro, eu estou percebendo que o paciente ele se incomoda, né? De que forma ele se incomoda? E a forma mais comum é justamente você perceber a volta, né? A gente chama de regurgitação, a volta de líquido amargo do estômago, junto com a sensação de brasa, de queimação, e que a gente vai dar o nome de azia. Esses são os sintomas mais comuns. Existem outros sintomas que são menos comuns, mas o mais comum é isso. A doença do refluxo, ela é favorecida por maus hábitos. E aí que a gente acaba casando, né, as coisas, né. É muito provável que a quantidade de sintomas de quem tem refluxo tem uma relação direta com hábitos. Embora seja possível que uma pessoa que faz tudo certo, mesmo assim, ainda tem essa percepção de refluxo, tá? O que acontece nos momentos logo após uma refeição, quando o refluxo ele acontece com mais facilidade. A gente acabou de encher o estômago, né, a gente distende o estômago, vocês têm essa dificuldade de contenção, é justamente nesse momento em que a gente vai ter mais dificuldade. Então, o foco da atenção, ele passa a ser basicamente o foco da alimentação, porque você se alimentar de uma maneira adequada pode diminuir a chance de você se incomodar pelo refluxo. E aí a gente começa, né, você acabou de falar, né, de mindfulness, você pensar no que está fazendo, que um grande problema é comer rápido demais.
E eu não ouvi ainda o teu podcast com o Alan, né, mas talvez ele até tenha comentado algo sobre isso, né. O comer rápido demais, na prática, significa que você tem muito mais chance de comer mais do que deveria, né, para saciar aquela fome que você tem. Se come muito, você tem mais chance de fazer refluxo. Então, o primeiro cuidado é na velocidade com que come. Segundo cuidado, a gente comentou aqui, é nos intervalos entre as refeições. Se você fica muito tempo sem se alimentar, tem mais chance de na próxima você comer mais e mais rápido, porque já chega com fome. Um terceiro cuidado é o horário das refeições, e aí de uma maneira bem prática, né? Se você tem essa facilidade de ter refluxo, logo depois de uma refeição, você não deveria se deitar, ou deveria assumir uma posição inclinada ao máximo que conseguir. E aí, casando isso com o sono, essa é a hora da gente afastar a última refeição da hora de ir dormir. Ao ir dormir, eventualmente, se for fácil, se for acessível, que a cabeceira seja um pouco mais... Não vale o travesseiro só deixa você ter a cabeceira, né? Tá? E existe esse conceito popular de deitar do lado esquerdo. O que o deitar do lado esquerdo faz é que o esvaziamento do esôfago ele é mais fácil. Tá? Isso não diminui o refluxo propriamente dito, mas o esvaziamento ele é mais fácil. Algo que é bem importante pensar é o refluxo, ele tem uma relação direta com você estar acima do peso, e é batata. Quem tem refluxo ganha, sei lá, 2, 3 quilos a mais, vai se incomodar com mais frequência, mais facilidade. Você trabalhar no peso, diminuir esse peso, pode te ajudar muito, assim, no controle dos teus sintomas do refluxo. E a gente já falou aqui da alimentação, né? Basicamente, todos os alimentos que são os vilões, que é alimento rico em gordura, alimento rico em tempero, bebidas com gás, bebidas de álcool, a própria cafeína, que não combina com o sono, são alimentos que podem favorecer o teu refluxo. E a gente vai ter que entender quanto que aquilo é importante para o paciente e individualizar. Quando a gente ajusta tudo isso e consegue mostrar para o paciente a importância de que isso seja mantido, porque não vale uma semana, né? Isso é um hábito que ele tem que ser cultivado por um período muito longo. Quando a gente ajusta tudo isso, a necessidade de remédio dos pacientes diminui. E o remédio, ele é importante, porque talvez ele seja a melhor alternativa a curto prazo para trazer conforto para o paciente. O grande problema é que o remédio é muito fácil acesso, né? Assim, você falou, e é muito mais conveniente você tomar uma baguinha por dia do que você fazer todos os cuidados que precisa. E aí a minha recomendação em relação ao remédio, se você estiver precisando, é melhor que você use para tentar melhorar a qualidade da tua digestão naquele momento. Entender isso como um momento, algo pontual, não necessariamente para o resto da vida. E sempre que um paciente precisar usar remédio, trabalhar no sentido da menor quantidade necessária para que ele fique bem. Justamente para não condenar um paciente a usar remédio para o resto da vida. E é aí que está o erro. Assim, quando a gente vê essas pesquisas de falar assim, sei lá, o omeprazol faz mal, a lista é bem grande, tá? E ela não para de crescer. E o problema dessa lista é que não existe uma comprovação adequada, que esse seja o problema. Porque boa parte dessas doenças, por exemplo, o medo dos pacientes comuns é demência, né? Assim, omeprazol e demência. Mas boa parte dos fatores de risco para demência são os mesmos fatores de risco que a gente está conversando aqui, uma alimentação inadequada, um sono inadequado, a falta de exercício físico. E quem diz que é do remédio? E quem não diz que é do conjunto de hábitos que os pacientes têm? Né? Então, desmistificar um pouquinho que o remédio é um vilão, ele talvez seja uma alternativa, mas ao mesmo tempo não dar carta branca para usar de qualquer forma, de qualquer jeito e para sempre, usar quando ele for necessário, a menor dose necessária para que fique bem. Perfeito. E o menor tempo, né, assim, teoricamente, o tempo justo, o tempo ideal, o tempo para cada um. E o quanto que é muito importante isso que você falou, né, assim, a gente já sabe, a gente reconhece que 80% das causas das doenças crônicas não transmissíveis, né, que são as doenças que mais matam no mundo, né, as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né, hipertensão, diabetes, cardiopatias, né, infarto agudo do miocárdio, angina, AVC, né, os derrames, são as doenças que mais matam, DPOC, né, as doenças crônicas pulmonares, e os tumores, né, os cânceres, ou as neoplasias de uma forma geral, são doenças crônicas, são as doenças que mais matam no mundo e
tem como fator causal 80% delas, pelo menos, os hábitos de vida, né? As nossas Isso é uma escolhas. coisa. E a gente acaba não percebendo isso a curto prazo, né? Porque, vamos lá, você tem um hábito, vamos ser simples, tem um hábito de fumar. Talvez não seja nos teus primeiros 10, 15, 20 anos que você percebe aonde vai chegar. Isso Sim. aí. E quando você vai perceber, vai ser muito lá na frente. Transforma isso para alimentação. Uma alimentação inadequada ao longo da vida, falta de movimento ao longo da vida, falta de sono adequado ao longo da vida. A percepção do malefício, ela está muito distante do nosso olhar, a Isso curto aí. prazo. E a gente, por conta disso, acaba não entendendo a necessidade de intervir nisso. Exatamente. E aí eu queria te pedir ajuda com relação a, assim, a gente sabe que na prática clínica do gastroenterologista, provavelmente as doenças intestinais inflamatórias, né, o Crohn, a retocolite, Uhum. ou mesmo a síndrome do intestino irritável, né, então o intestino irritável é uma queixa bastante comum, a própria doença celíaca que a gente falou um pouquinho aqui, o câncer, né, os tumores de tubo gastrointestinal, mas eu queria assim que você falasse um pouco pra gente se existe do ponto de vista da prática do gastroenterologista, da prática do seu consultório, da sua prática clínica, existe aquela doença gastrointestinal que é mais do dia e existe aquela doença que é mais da noite, assim, existe, por exemplo, as alterações no ritmo intestinal, né? Ela, principalmente a diarreia, Uhum. ela é uma doença mais do dia, mas ela pode também acontecer à noite, assim, explica pra gente, tem É, alguma doença do trato gastrointestinal que não respeita a noite? tem, às vezes nenhuma respeita, né, assim, mas vamos lá, assim, o que talvez seja o mais comum no dia a dia sejam as infecções intestinais, né, assim, uma virose, comeu mal, mas tem uma pessoa que está bem e de repente fica muito mal, e as pessoas próximas ficam muito mal. Naquele contexto em que ela ficou mal, aí não tem nem dia nem noite, né, assim, né, que de fato ela tem uma infecção, ela tem uma intoxicação, aí o intestino ele vai funcionar de dia e de noite sem interrupção. E isso até que se pode contar é autolimitado, né? Vai demorar alguns dias, pensa lá, uma semana, uma para duas, tem que melhorar. Dali para frente não deve continuar. Se continuar, precisa procurar atenção para ver o que está acontecendo, tá? Talvez isso seja o dia a dia. Quando a gente pensa agora numa condição um pouco mais crônica, demorada ou recorrente que vai tendo, é mais provável que a gente esteja falando de um diagnóstico chamado síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é uma alteração de funcionamento do intestino que tem uma relação direta com as nossas escolhas. Assim como a gente falou com o refluxo, né? Vamos dizer assim, é a contrapartida do refluxo, vamos dizer assim, para o intestino. Tem uma relação direta com tudo que a gente escolhe fazer e não fazer ao longo do dia, e a gente pode favorecer a existência de sintomas, sendo que os sintomas eles variam, né, desde intestino preso, o que é muito mais comum, ter uma variação no intestino ser mais solto. Interessante que essas doenças que elas têm uma alteração exclusiva de funcionamento, elas respondem à mudança de hábitos alimentares, e existe uma tendência dessas doenças trazerem o desconforto do paciente ao longo do dia. Existe uma tendência do jejum prolongado, inclui o sono, não chamar, né, o paciente para o banheiro durante a noite. Isso vai ser o mais comum. É claro que não há uma regra, né? Então, tem gente que vai ter sintoma de noite. Dependendo do que jantou, pode ter mais sintomas ou não. Se está numa fase de crise, vai ter mais sintomas ou não. O que é possível ter um despertar, eventualmente, mais cedo, por conta do intestino, tá? Agora, quando o paciente ele começa a ter sintomas de uma forma repetida, que não respeitam a noite, é mais fácil de a gente pensar que algo de errado esteja acontecendo. Aí sim, vamos dizer se uma inflamação pode estar acontecendo, independente do nome que a gente vai dar para ela. Porque uma inflamação no intestino por uma doença na sua estrutura não sabe se é dia ou se é noite. E ela não vai respeitar a noite. Então, o paciente que de forma sistemática tem sintomas durante a noite, existe uma chance um pouco maior, embora isso não seja certeza, de que a gente esteja lidando com uma alteração na estrutura que merece investigação, e não apenas alteração no funcionamento. E esse é um paciente que precisa ser investigado. E aí, doença estrutural, você vai chamar de uma neoplasia, né? Um câncer ou Um câncer, uma doença vamos lá, infestiva. uma infecção que não foi tratada ainda,
Eu lembro que eu falei, a infecção aguda vai Sim, uma para 2 semanas. sim. Está esticando, será que é uma infecção crônica que merece uma outra abordagem, tá? Câncer é uma possibilidade, embora a diarreia não seja um sintoma mais comum do câncer, e Uhum. sim o Poxa, sangramento, é o sintoma mais sim. comum. Inflamações crônicas de cunho imunológico, você falou, doença de Crohn, colite ulcerativa, a doença celíaca eventualmente, embora cada vez mais a gente tenha menos Uhum. pacientes com diarreia, aí esse leque é um leque que é muito amplo, né, assim, Sim. mas provavelmente passaria por essas. E o que a gente não pode esquecer, e eu sempre gosto de comentar com os meus alunos, alguém que tem sintomas repetidos do objetivo, independente de qual seja, né, assim, qual é a chance de ele ter uma infecção, eu vou pensar ali, e qual a chance de a gente estar lidando com o efeito colateral do remédio, são as duas coisas que a gente na hora que eu resolvi isso, não é infecção, não é efeito colateral, mas aí eu abro um caminho para investigar Sim. outras doenças, porque é muito mais comum infecção e efeito colateral do remédio do que as outras doenças. Perfeito. Muito bom, muito bom. Já caminhando para o final, infelizmente. Uhum. É, eu queria abordar um pouquinho, assim, como é que a gente, e aí na prática sua, né, assim, no seu dia a dia, como é que a gente consegue realmente trabalhar na gastroenterologia e considerando todos os pilares, todas as orientações, o que a gente reconhece na prática da medicina do estilo de vida, o quanto que isso te ajudou, assim, o quanto que o reconhecimento ou o conhecimento nessa área da mudança de comportamentos, na sugestão e na conversa sobre a mudança de hábitos, que muitas vezes fazem total diferença. A gente viu aqui, né, em todo o nosso papo, o que você já colocou de importante, de que a gente precisa considerar realmente como sendo hábitos do indivíduo, muitas vezes hábitos de saúde, que são difíceis de serem colocados em prática, né, em algumas situações, mas que fazem total diferença quando colocados. Como é que é o seu dia a dia nisso, assim? O que, que mudou depois que você colocou esse olhar, né? Ou se você já tinha esse olhar e sempre teve esse olhar. Fala um pouquinho pra gente disso. Não, assim, esse olhar ele foi construído ao longo do tempo, e talvez esse último ano e meio tenha sido um grande exponencial em conhecimento. Eu já percebia que, vamos falar assim, uma atuação do médico tradicional ela era insuficiente, né, assim, para eu conseguir oferecer o melhor cuidado para os meus pacientes, porque então, de alguma maneira, chegava no diagnóstico, chegava em algumas opções do que poderia ser feito, mas o dali para frente, que talvez seja o mais importante para o paciente, ali travava um pouco, né, assim. Você reconhecer que lidar com condições crônicas, independente de qual seja, tá? Não depende só daquele remédio ou de uma orientação pontual, e na verdade são pequenas, grandes mudanças que a gente pode favorecer o nosso paciente com cuidados no seu dia a dia, na sua vida, que até mesmo o paciente não estava ciente. Essa talvez tenha sido a grande sacada da medicina do estilo de vida, tá? Que é aquilo, né, tirar aquele olhar centralizado, a visão do túnel, para um olhar um pouco mais amplo, Uhum. e perceber que pequenas, grandes mudanças, eu tomar mais água, né, assim, né, é uma coisa relativamente simples, mas que para alguns pacientes pode Faz fazer muita grande diferença. diferença, tá? Então a medicina no estilo de vida, ela entrou como um conjunto de alternativas que pode ser demonstrado e oferecido para o paciente que talvez faça sentido na vida dele, tá? E daí, mas eu vou adiante, tá? Assim, a hora que a gente consegue trabalhar, ajustar junto com o paciente os seus pilares, a gente faz ele ter algum ganho, né? Assim, ter algum ganho em saúde, vamos dizer. Mas o ponto de verdade e o que você vai fazer com isso? Porque o que você vai fazer com essa saúde? A gente, na verdade, tem que alcançar um nível assim. Então, assim, Isso a hora aí. que você tem saúde, disposição, energia o suficiente, a saúde, ela passa a ser um meio e não um fim. E a gente vai usar a saúde, de fato, e aí trabalhar junto com o paciente para descobrir por que que ele veio para o mundo, aonde que ele vai fazer a diferença. É ali que a gente consegue deixar o paciente numa condição plena, em que de fato ele não está bem só para ele, não é só uma visão para ele. É importante essa visão egoísta, mas é muito importante a visão assim, o que que você vai trazer para o mundo, né? Isso aí. De que você vai alimentar o mundo. É esse o tipo de trabalho que eu gosto de ter com os pacientes. Perfeito. Ele vai estar muito mais alinhado, né? E
E mais feliz, né? Porque quando a gente está alinhado com o nosso propósito e quando a gente está bem é maravilhoso, né? Porque Com certeza. isso ressignifica tudo. É sensacional. E a existência de um propósito bem claro faz com que você, mesmo tendo sofrimento físico, você vá adiante. Isso. Quando Perfeito. você está muito centrado no sofrimento físico, isso é uma barreira. Isso Quando aí. você está alinhado com o teu propósito, o sofrimento físico não pode ser negligenciado, obviamente, mas ele deixa de ser uma barreira e às vezes até um incentivo para você ir adiante. Perfeito. E para finalizar, assim, a última coisa que eu queria te perguntar era no seu dia a dia, de novo, assim, o que que você geralmente sugere para o seu paciente com relação às dicas para melhorar o sono, sabe? Considerando tudo que você conduz e trata e orienta, quais são as práticas mais comuns e que você percebe que são mais significativas do ponto de vista de construção, por exemplo, de né, das habilidades em saúde que a gente precisa realmente trabalhar, que é a questão do sono, né, junto aí da alimentação, da atividade física, da conexão social, da espiritualidade e religiosidade, bom, do controle do estresse, da forma como eu lido com o estresse, com os tóxicos. Além disso tudo, no sono especificamente, o que que você percebe que mais mobiliza? De uma forma resumida, é improvável que você tenha uma boa noite de sono se você não teve um bom dia. A gente começa Perfeito. de trás para frente, né? Assim, né? A tal qualidade da noite é muito provável que seja um reflexo da qualidade do teu dia. Então, quer ter uma boa noite de sono, viva bem seu dia, né? Assim, seria mais ou menos por aí. E a gente falou bastante da alimentação aqui, acho que seria tudo isso. E eu vejo como algo importante, eu incentivo os meus pacientes duas coisas, né? Uma delas é ter uma regularidade no movimento, na atividade física, que acaba fazendo diferença na qualidade do sono dos pacientes. E a segunda é ter um momento para si, porque a gente tem muito momento para todo o restante do Uhum. mundo, mas não necessariamente ter um momento para si. E eventualmente pode ser até um pouco antes do horário de dormir, né? Assim, é um momento de reflexão, não para ficar minhocando o problema, né? Mas para ter um momento para si, para justamente você entrar num ritmo de declínio, né? Declínio, de velocidade, que é o que o sono te exige, Isso te aí. pede, né? Que é o preparo, que é o ritual pré-sono, né? Isso. Rodrigo, sensacional, cara. Assim, foi muito aprendizado, foi maravilhoso o papo. Te agradecer mais uma vez pela possibilidade de estar aqui, pela generosidade de dividir com a gente esse conhecimento tão grande que você traz. E vou te convidar primeiro para você dizer pra gente, né, dizer para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, assistindo, como é que a gente consegue te encontrar, né? Então nas redes sociais, como é que a gente te acha? Quer falar pra gente? Então, eu sou de Curitiba, a gente ainda falou, você está no Rio de Janeiro, eu estou em Curitiba, eu atendo aqui, então, na capital do Paraná, eu faço atendimentos presenciais e online, e acho que você vai disponibilizar no Instagram, talvez seja uma forma de um contato inicial, ou até mesmo meu e-mail e telefone, se for o caso, né? Que daí depois a gente compartilha com todo mundo. Perfeito. Qual é o seu Instagram? Fala pra gente. É meu nome, Rodrigo, underline Bremer, underline Nunes. Rodrigo, Pronto. underline. Perfeito, gente. Então já sabe como achar o Rodrigo e ouvir mais dele falando sobre tudo isso e sobre como que ele leva, né, e conduz toda a parte mesmo de orientação terapêutica, né, que ajuda tanta gente a viver muito melhor. E aí, agora eu vou fazer aquele convite que a gente combinou rapidamente antes de começar aqui o papo, que é o nosso grito de guerra do Super Sono Cast, Super Sono Sono ativar. ativar. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Excelente semana aí pra você e fica com Deus. Tudo de bom, cara. Obrigado. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Luiz.